Bom dia a todos, bom dia, Max. Vamos começar agora o nosso programa Vamos Orar, Bom né? dia. Bom dia, querido. Vamos começar o nosso programa Vamos Orar e vamos começar, como sempre, né, com uma prece inicial. Depois o Max vai fazer os comentários do livro Chico Xavier, Fé e Vida. Então vamos, nesse momento, acompanhar a nossa prece. Peço aos que possam que fechem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, que ele possa intuir o nosso dia, intuir os nossos pensamentos, para que possa impactar nas nossas ações. Que possamos, nesse dia que se inicia, encontrar as melhores ações, para que possamos seguir no caminho que o mestre nos ensinou, o caminho do amor, o caminho da compreensão, o caminho da caridade. Te pedimos, Senhor, por todas aquelas pessoas que vêm ao nosso pensamento nesse momento, as pessoas com as quais nos preocupamos, que elas possam receber o auxílio dessa prece, que elas possam receber toda a vibração amorosa dos nossos pensamentos. Te pedimos também pelas pessoas que nesse momento se encontram em locais de guerra, de conflitos, para que elas possam ser amparadas por espíritos amigos, encarnados e desencarnados, para que o amparo chegue à necessidade delas. Te pedimos nessa manhã que esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Agora a gente vai passar a palavra para o Max, né, que vai conduzir aí as nossas reflexões no texto da Maria Dolores. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e a todos. Sejamos todos muito bem-vindos para mais uma oportunidade de reflexões, né, que é o que nós gostaríamos de fazer aqui juntos. Então, vamos pedir ao amigo Francisco para nos colocar o texto e com ele a gente vai, então, provocar essas reflexões. O que nós queremos aqui é realmente fazer com que essas reflexões calem fundo em nós, né? É um poema da nossa querida poetisa, que a Kelma já nos disse, que tem o título Até Tela do Mundo. Ela faz uma reflexão sobre o progresso, sobre as conquistas que a inteligência proporcionou, e ela termina com esse trecho final aqui do poema, que é importante a gente pensar nele. Diz ela: o progresso exalta o mundo. E no porão da grandeza, há pranto, angústia, tristeza, embates de chaga e dor. Só Jesus, vencendo as sombras, ergue a luz da caridade, conduzindo a humanidade para a vitória do amor. Então, nós estamos aqui diante de um poema que nós temos claramente a realidade do mundo. Nós estamos vivendo exatamente como a época que Jesus veio e diz que não veio para os doutos e para os sãos, mas para os doentes, para os marginalizados. Passados mais de 2000 anos, ou quase isso, nós estamos ainda na mesma situação. Veja que a nossa querida poetisa, faz um comentário em que ela coloca a palavra porão. Ou seja, nós estamos excluindo as pessoas em sofrimento como se elas não existissem, as ocultássemos em um porão da sociedade. E é isso que exatamente veio Jesus, com a caridade sublime, nos ensinar que nós não devemos fazer jamais. Ao contrário, nós deveríamos colocá-los em evidência, colocando-os como prioritários em nossas ações, em nossas ajudas, em nossas colaborações, no limite das nossas forças, do tamanho do que nós damos conta de fazer, mas fazendo, não ocultando-os da nossa vida como se eles não fizessem parte. E quando a gente fala porão, a gente pensa sempre, logo como primeiro pensamento, como se fossem os excluídos financeiramente falando, socialmente rebaixados. Não, existem nesses porões muitas criaturas, muitos irmãos nossos,
que estão em processo de opulência financeira, mas que estão numa miséria da alma impressionante. São pessoas que sofrem e que o mundo externo às vezes não enxerga. São pessoas às vezes que sofrem, que estão padecendo de situações que só a alma sabe. O sofrimento é às vezes tão ingente que alguns deles não suportam e buscam o caminho da autoeliminação como se isso fosse resolver o problema que lhes constrange o íntimo. Temos outros que estão tão sofridos da alma que se entregam sem condições de lutarem por si mesmos à depressão, essa doença avassaladora que machuca muito as pessoas, as próprias pessoas e as pessoas que com ela estão convivendo. Então, essas pessoas marginalizadas que nós estamos nos referindo aqui, aquelas que foram colocadas no porão da sociedade, são todas as criaturas que estão em sofrimento nesse momento, que precisam de ajuda, que não estão conseguindo caminhar sozinhas, elas são dependentes. E aí é que a lei de amor, que nós sabemos que o amor precisa ser colocado em dinamismo, precisa ser colocado em atividade, por isso caridade é o amor em movimento. A lei de amor precisa falar por si só. Nós temos que amar ao nosso próximo como se fôssemos o próximo nós mesmos, fazer a ele o que faríamos se fôssemos nós na situação dele. É claro que você, eu, não vamos resolver o problema do mundo que precisa ser resolvido por cada um de nós em si, mas imagine que cada um de nós tenha consciência dessa realidade que Jesus nos ensinou, que devemos buscar os que estão aflitos, os que estão sobrecarregados, os que estão enfermos, e ajudá-los no limite das nossas forças, como dissemos, fazer o que é possível da nossa parte. Aí você poderá me dizer, mas o que eu poderia fazer? Você pode fazer, como eu posso fazer, nós todos podemos fazer uma série de coisas. Por exemplo, estar ao lado deles, ouvi-los, estar contando como se fôssemos parte deles, não eles nos vendo como se fossem algumas pessoas inacessíveis, não. Fazer parte, emprestar aquilo que de mais precioso nós temos, que é o tempo, para ouvir, para poder ajudar, para poder, às vezes, falar uma palavra de conforto, dar um conselho, um direcionamento. Às vezes são pessoas que estão perdidas, que precisam apenas de orientações. Às vezes são pessoas que precisam ser carregadas, precisam ser ajudadas. Não importam quais são as pessoas que vão cruzar os nossos caminhos. Mas se elas cruzarem, amiga e amigos, vamos fazer o que é melhor que nós temos em nós em benefício deles. Porque então nós teremos sido realmente discípulos de Jesus. Teremos sido aqueles que estamos fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse a nós. Nós não precisamos fazer esse exercício de nos imaginar na situação deles. Intimamente a gente sabe que o dia hoje está normal para nós, mas amanhã pode não estar. Então nós poderemos ser também um desses que esteja no porão em um determinado momento de nossa existência atual ou de outra existência. Não desprezemos a oportunidade de auxiliar no limite de nossas forças, repetimos, até onde nós damos conta de fazer. Não é mesmo, Kelma? É isso mesmo, a palavra ela pode ajudar muito também, né, Max? Tanto é que até hoje a gente está aqui falando da palavra de Jesus, da palavra de Maria Dolores. Então a palavra é consoladora também, uma palavra amiga. Perfeito. E se pudermos ajudar em termos da beneficência, que façamos, se estiver ao nosso alcance, façamos, como dissemos, o que está no limite das nossas forças. E agora, amigas e amigos, com essas reflexões, nós gostaríamos de convidar a cada um de vocês a juntar-se a nós para uma prece de encerramento, em que nós vamos pedir forças ao Pai, para que nós possamos ser instrumentos úteis na sociedade em que vivamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, com a prece que teu Filho Jesus nos ensinou, nós te rogamos forças para sermos irmãos uns dos outros, irmãos de teus filhos, Senhor. Ajuda-nos, Pai,
romper com os nossos escudos que nos protegem pelo orgulho da verdade que precisamos facear. Ajuda-nos a vencer a nossa inferioridade e suprir as nossas demandas íntimas, fazendo ao outro tudo o que estiver ao nosso alcance em benefício dele. Fica conosco, Pai, e nos sustenta nesse trabalho tão ingente e tão fundamental para as nossas realidades de espírito. E que assim seja. Kelma, nós temos hoje aí uma exposição de livros, porque fiquei sabendo aí nos bastidores, é isso mesmo? Temos um recadinho. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, que todo mês coloca lá as promoções da Livraria da FEB, a promoção da livraria presencial, é só apontar a câmera para esse QR Code, tá? E eu tiro uma foto para depois você entrar, que é muito legal, porque lá você recebe todo mês uma lista de livros em promoções. Então, quem quiser entrar, tá aí o QR Code, é só botar a tela da câmera, né, para esse símbolo e entrar no grupo. Agora a gente vai chamar os nossos amigos que estão nos bastidores, né, a Edna e o Francisco, e nos despedimos aqui, né, Max? Um beijo a todos, que todos tenham uma ótima sexta-feira. Bom dia a todos, que o dia de vocês seja de muita paz e muita harmonia. Bom dia a todos, fiquem com Deus. Muita paz, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.